Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, limpando-a das pedras. Plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer às minhas vinhas. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarça e espinheiros. E as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ah, meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho se os esquente. E harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres não terão, terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca, desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos curdos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dizem, avie-se, e cabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por suborno, e os justos negam a justiça. Por isso, com a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará, para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos reteçados, e cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão,
rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz escurecerá nos céus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto te tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o seu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhes pesados os ouvidos. Fecha-lhes os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta, e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores dos bosques com o vento. Então diz o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear de Azub saia ao encontro de Acás, ao fim do canal, do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E disse-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e molestemo-lo, repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis o meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá,
quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que se enfada será desamparada dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Síria. E todas elas virão e pousarão nos vales desertos, e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para a sarça e para os espinheiros. Com arco e flechas se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros, e quanto a todos os montes que costumava cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor da sarça e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Berequias, e fui ter com o profetisa, e ela concebeu, deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salaal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos, transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e serei quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração, e tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. O Senhor dos Exércitos, ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as 2 casas de Israel por armadilha e laços aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e lançados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto na casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos que chureiam e murmuram, porventura não consultará o meu povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passando pela terra,
durante os oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e então serão empurrados para as trevas.